Então, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós teremos a primeira das catequeses sobre a criação. Em alguns anos nós dividimos em 3, mas esse ano provavelmente serão 2. E é uma catequese fundamental. Desde a semana passada a gente já entrou na parte da fé. Então nós já entramos na parte dos dogmas de fé. O Renato, na aula passada, cujo tema foi Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ele já falou para vocês de forma muito profunda sobre o dogma central da nossa fé, que é o dogma da Santíssima Trindade. A aula passada era uma aula muito importante. Quem eventualmente faltou, e isso vale para todas as aulas que eventualmente vocês perderem, não deixem de ouvir o áudio da aula, porque a riqueza de cada aula é insubstituível. Então, na semana passada, o Renato, ele falou do dogma da Santíssima Trindade e também da onipotência divina, que Deus ele é todo poderoso. E hoje nós entraremos nesta parte aqui, Criador do céu e da terra. E depois dessas 2 aulas, nós já entraremos nas catequeses sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, que ocupam uma parte muito grande. Basta que vocês pensem na oração do credo, Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, já começa em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e a gente então vai caminhar por todos os mistérios da nossa fé relacionados a Nosso Senhor Jesus Cristo e depois ao Espírito Santo. E dentro das catequeses sobre o Espírito Santo está a catequese sobre a Igreja. Por isso é que no credo a gente fala: creio na Santa Igreja Católica, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, e assim até o amém final. Então fiquem muito atentos, porque a cada aula nós falaremos do conteúdo da nossa fé e não pode haver dúvidas da parte de vocês sobre isso, tá, gente? O fiel católico é aquele, e a palavra católica é justamente isto, Católico significa universal, aquilo que está relacionado com o todo. Então a Igreja Universal não é a igreja do Edir Macedo. A Igreja Universal é a Igreja Católica. Então vocês não podem ter qualquer dúvida a respeito da fé, porque se eu perco apenas um dos dogmas, se eu nego apenas um dos dogmas, eu corro o risco de perder a fé como um todo. Então eu não posso me desviar no caminho de fé, e para isso existem os dogmas. Os dogmas são luzes que a igreja coloca, como se fosse essa fileira aqui de cadeiras, são luzes que a igreja coloca nos nossos caminhos para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, para que nós não caiamos na heresia, que é justamente a negação de um dogma de fé, e principalmente também não caiamos na apostasia, que é quando uma pessoa perde a fé por inteiro. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem muito à vontade, aqui na aula, ou no WhatsApp, ou marcar um café, alguma coisa. A gente é muito disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Então vamos aqui, a aula de hoje está dividida em 2 partes. Na primeira parte a gente vai falar de Deus que cria, ou seja, do Criador. E na segunda parte a gente vai entrar propriamente na obra de Deus, que somos nós, na criação. Hoje exatamente a gente não vai falar da criação do homem. Isso vai ser falado pelo Renato na próxima aula. Hoje a gente vai falar da criação dos anjos, Quando se fala que Deus criou o céu e a terra, no credo niceno, as coisas visíveis e invisíveis, Quando se fala do céu, quando se fala das coisas invisíveis, está contida a criação dos anjos, que são seres puramente espirituais, como nós vamos ver, e também falaremos um pouco da criação do mundo visível, Ou seja, da criação da terra. O catecismo ele reserva um capítulo especificamente para a criação do homem, que o Renato vai abordar na próxima aula, e a próxima aula também o Renato vai abordar um ponto fundamental da nossa fé, que é a queda do homem no pecado. A queda, na realidade, dos anjos primeiro e depois dos homens no pecado, que é o que nós chamamos de pecado original. Essa é uma doutrina fundamental, e o catecismo trata esse assunto assim de forma primorosa, e o Renato vai tratar desse assunto na próxima aula.
Então vamos acompanhar aqui pelo compêndio, porque hoje é um conteúdo bem grande. Então a gente vai acompanhar primeiro pelo compêndio, depois o que for possível. Há algumas partes do catecismo que eu julgo muito importantes, mas assim, recomendo sempre e sempre recomendarei, não deixem de ler o catecismo nas casas de vocês. Eu mando as passagens no grupo, é importante que vocês anotem, porque senão as mensagens ficam perdidas, para que vocês estudem em casa. Não deixem de acompanhar também pelo catecismo, porque aqui na aula não dá para a gente ler o catecismo todo. E a leitura do catecismo ela é mais profunda e é fundamental para a caminhada de fé de vocês. E, eventualmente, se vocês se depararem com algum trecho, com alguma palavra que não entendam, é só perguntar para a gente, que a gente tira a dúvida de vocês. Então, no compêndio é a pergunta 51. O Renato finalizou na pergunta 50, que fala da onipotência divina. A gente vai falar a partir da pergunta 51. Por que é importante afirmar Deus criou o céu e a terra? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Porque a criação é o fundamento de todos os divinos desígnios salvíficos. Manifesta o amor onipotente e sapiente de Deus. É o primeiro passo para a aliança do único Deus com o seu povo. É o início da história da salvação que culmina em Cristo. É uma primeira resposta às interrogações fundamentais do homem acerca da própria origem e do próprio fim. Então aqui o compêndio ele reúne diversas partes do catecismo numa só resposta e, de fato, o ser humano desde sempre ele tem essa interrogação, né? De onde eu vim, para onde eu vou, qual é o fundamento do meu ser, qual é o fundamento da minha existência. E as catequeses sobre a criação respondem justamente a todas essas interrogações e a resposta é Deus. Deus é a nossa origem, Deus é o nosso fim. Então, Deus nos tirou do nada, como nós veremos, e nos deu o ser. Isto é criar. Criar é tirar do nada e dar o ser. Por isso é que somente Deus cria. Nós, criaturas, somos incapazes de criar, por mais que num sentido impróprio, eu olhe, por exemplo, para uma pintura e diga que ela é criação daquele artista, mas isto é criação num sentido impróprio, porque, na realidade, ele fez a pintura a partir de uma matéria pré-existente. Criar, né? Tem até uma expressão em latim, é ex nihilo, ou seja, nihil é nada, é do nada. Criar é tirar do nada e dar o ser. Então, Deus nos tira do nada. Isso é fundamental, que nós tenhamos esta fé, esta convicção inabalável que Deus nos tirou do nada e nos deu o ser. Porque qual é a conclusão que eu tiro desta verdade? Sem Deus eu não sou nada. Ele é o meu tudo, de modo que eu devo viver para Ele. Eu devo viver para amá-lo. Eu devo viver para agradá-lo. Por isso é que é tão importante iniciar estas catequeses sobre a fé com as catequeses sobre a criação. Por isso é que esta verdade de fé está no início do credo. Se a gente olha a Sagrada Escritura, ela começa com o relato da criação. São os 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis. Os 2 primeiros são 2 relatos distintos, de autores distintos, muito provavelmente, por mais que o Pentateuco seja atribuído a Moisés, e isso é uma verdade, mas Moisés não necessariamente colocou por escrito o conteúdo dos 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. A tradição diz, a tradição mais antiga, que Moisés é o autor, mas ele pode muito bem ter ter transmitido de forma oral e outros tenham colocado por escrito, porque há diferenças entre o primeiro relato da criação, que está no capítulo 1 do livro do Gênesis, e o segundo relato. Hoje a gente vai ler aqui na aula o primeiro relato, e vocês poderão ver que riqueza. Eu recomendo que vocês leiam na casa de vocês também, e meditem sobre todas as verdades de fé que estão lá. Hoje a gente vai ver que, por mais que a ciência nos dê muitas verdades a respeito da origem no mundo, nenhuma delas
faz diferença nas nossas vidas, como fazem as verdades de fé. Essa concepção é muito importante, porque o ser humano hoje ele é muito cientificista, ele dá valor demais à ciência, ele idolatra a ciência virou um Deus. Então, saber se o mundo passou a existir há 7 bilhões de anos atrás ou há 14 bilhões de anos, qual é a diferença que isso faz na minha vida? A diferença prática, eu diria que nenhuma, ou quase nenhuma. Agora, saber que há um Deus, saber que Deus existe, que Deus é, e que eu sou porque Ele é, eu tenho a existência porque Ele me deu o ser, eu fui criado por Ele, Ele me tirou do nada, isso sim faz diferença. Isso sim faz diferença nas nossas vidas. Então, é importante que moderemos, temperemos este olhar de admiração, que até é bom que haja para a ciência. A gente vê isso, até me permitam dizer, nessa questão do Covid. Homens que diante de um drama, homens que diante de uma situação dramática, dão mais valor ao que a ciência diz do que ao que Deus quer mostrar com isso. Se apegam mais aos pseudo-especialistas, muitos nem especialistas são, do que ao que a fé nos diz. E como nós devemos viver esse momento difícil a partir da fé. Vejam como o homem de hoje é um homem cientificista, até nessa situação que nós vivemos atualmente. Então é importante que a ciência, a razão em geral, seja subordinada à fé, sempre. A fé está acima da razão, como nós aprendemos na aula que eu dei aqui sobre a fé. Então é fundamental que isso esteja muito ordenado dentro de nós. Então, caminhamos aqui para a pergunta 52, é uma pergunta muito direta, e a resposta eu já dei. Quem criou o mundo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o princípio único e indivisível do mundo, ainda que a obra da criação do mundo seja particularmente atribuída a Deus Pai. O Renato falou, na aula passada, quando ele ensinou para vocês o dogma da Santíssima Trindade, que, de fato, esta atribuição da criação, esta obra da criação é mais atribuída ao Pai, da mesma forma que a salvação é mais atribuída a nosso Senhor Jesus Cristo, ao Filho, e a santificação é mais atribuída à terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Mas tudo é obra da Santíssima Trindade. O Renato, não sei se ele leu aqui, mas tem uma citação no catecismo de um teólogo lá dos primeiros séculos da igreja, se eu não me engano é São Gregório de Nazianzo, em que ele fala claramente que quando o Pai cria, ou quando o Pai age, o Filho e o Espírito Santo agem também, e isso vale também quando nosso Senhor Jesus Cristo age, quando o Espírito Santo age. E aqui na criação não é diferente. A criação, então, ela é obra de Deus. Nós cremos no Deus verdadeiro, que é o Deus uno e trino, um só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a criação ela é obra deste Deus, é obra do Deus verdadeiro, é obra da Santíssima Trindade. E isso fica claro na própria Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura a gente vê ali que o Pai claramente presente, a gente vai ler isso no relato bíblico daqui a pouco, Deus que cria, mas a gente verá também a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem muito atentos, por isso é que eu coloquei o Evangelho de São João, o prólogo, porque no prólogo o que São João diz? O verbo, que nosso Senhor Jesus Cristo é o verbo de Deus que se fez carne. E o que a gente lê na Sagrada Escritura? Como é que Deus cria? Ele cria através da sua palavra. E Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Então vejam que nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo eterno do Pai, está presente na criação, está presente inclusive no relato bíblico sobre a criação. E o Espírito Santo também, no 2º versículo do 1º capítulo do livro do Gênesis, vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a gente vê que a própria Escritura nos mostra que a Santíssima Trindade está presente, que a criação ela é obra da Santíssima Trindade, por mais, é claro,
que esta obra da criação seja, como está escrito aqui, particularmente atribuída a Deus Pai. Ele é o Criador. Na própria Trindade, sem dúvida nenhuma, vocês aprenderam isso na última aula, o Pai, ele é a origem. O Pai gera o Filho, mas isso, entendam, isso não é no tempo, é na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem desde sempre. Na eternidade, o Pai gera o Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É isso que ensina a nossa fé. E se vocês têm dificuldade para entender isso, bem-vindo ao clube. Vocês são criaturas, sejam humildes diante de um mistério que está muito acima da nossa razão. Tem até aquela história do nosso pai, né, Santo Agostinho, que é atribuída a ele, não sei se vocês conhecem, uma história que a minha avó me contava quando eu era criança, e ela nem falava que era Santo Agostinho, mas ficou marcado para mim. Santo Agostinho caminhava numa praia e tinha uma criança que ela fez um buraco na areia e ela pegava com uma concha a água, porque Santo Agostinho naquele momento ele se interrogava, muito inteligente que era, né, um homem de uma capacidade intelectual muito acima, pode ser que haja um Santo Agostinho aqui dentro, mas pelo menos muito acima da minha, e ele se interrogava sobre o mistério da Santíssima Trindade. Ele queria compreender melhor este mistério. E o anjo, aí já me antecipei, a criança colocava águas dentro do buraco, a água do mar com a concha. E Santo Agostinho viu aquilo e advertiu a criança, né, com bondade, claro, era um santo, mas disse, isto que você está fazendo é impossível. Você nunca vai conseguir colocar a água inteira do mar dentro deste buraco, que é isso que a criança queria. E foi isso que ela disse para Santo Agostinho, que queria botar a água inteira do mar naquele buraco. A criança não era uma criança, era um anjo. Virou-se para Santo Agostinho e disse, antes que você compreenda o mistério da Santíssima Trindade, eu colocarei toda a água do mar dentro deste buraco. Então, o que ela quis dizer que é impossível que ele compreendesse aquele mistério. Pode ser só uma história, pode não ser uma verdade histórica, isso nós não sabemos, mas o fato é que esse pequeno relato da vida do nosso pai, do nosso padroeiro, é para que nós sejamos humildes diante desse mistério. Mas o fato é que a criação é obra da Santíssima Trindade, mas não tem problema nenhum. É correto, inclusive, atribuir a criação de forma mais própria, mais particular a Deus Pai. Deus Pai é o Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, é o Salvador, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Santificador. Então, nós já vimos que Deus é o autor da criação, nós fomos criados, tudo o que existe foi criado por Deus, e aí vem uma pergunta importantíssima que está aqui no número 53 do compêndio: para que o mundo foi criado? Para que, e entendam, quando a gente fala da criação, eu falo ao mesmo tempo da criação do mundo, da criação de tudo o que existe, mas é fundamental que vocês façam um exercício de trazer para a nossa realidade, ou seja, para a realidade pessoal. Para que eu fui criado? Qual é a finalidade da minha existência? Aqui está escrito: o mundo foi criado para a glória de Deus, que quis manifestar e comunicar a sua bondade, verdade e beleza. O fim último da criação é que Deus, em Cristo, possa ser tudo em todos, para a sua glória e para a nossa felicidade. Aí tem uma frase aqui espetacular de Santo Irineu de Lyon, que no catecismo está mais ampla, mais longa, depois vocês vejam lá, é da obra-prima de Santo Irineu, que é um padre da igreja, né, um dos grandes padres aí dos primeiros séculos da história da igreja, a obra-prima de Santo Irineu, que era um santo francês, né, Santo Irineu de Lyon. Naquela época a França ainda se chamava de Gália, né? Tem até a história do Asterix e do Obelix, que eram da Gália, né, eram franceses. Adversus Hereses é o nome desta obra, inclusive está traduzida para o português, foi traduzida pela editora Paulus. Não sei se vocês já viram uma coleção de patrística,
Patrística são justamente as obras dos padres da igreja. A Paulus lançou uma coleção enorme da patrística, tem vários livros de Santo Agostinho, que também era padre da igreja, é uma coleção com a capa verde, e lá está esta obra de Santo Irineu de Lyon, que é Adversus Hereses, contra as heresias, na qual ele combateu a primeira heresia que ameaçou destruir a Santa Igreja, que foi o gnosticismo. O gnosticismo é uma heresia que ela, na realidade, está presente até hoje. Até hoje ela nos ameaça em diversos erros que foram promovidos aí ao longo da história. E aí a gente pode citar duas heresias que afetaram a Idade Média, que foram as heresias dos cátaros, dos albigenses, combatidas pelos franciscanos e pelos dominicanos. Podemos citar o próprio protestantismo. O protestantismo tem fundo gnóstico também, em algum sentido. Podemos citar o erro do próprio socialismo, do comunismo, a própria maçonaria. Tudo isso tem fundo gnóstico. Então vejam que o gnosticismo é uma heresia que até hoje nos assola, e até hoje ela precisa ser combatida. E Santo Irineu de Lyon, naquele momento, ele combate essa heresia de forma muito importante com essa obra. Fala, querido. Hã? O gnosticismo, é complexo explicar isto agora, mas ele existe antes do cristianismo, tá? Antes da fé católica já existia o gnosticismo, e na realidade o fundo, inclusive afeta a aula de hoje, o que os gnósticos diziam é que a criação é má, o mundo material ele é mau. Então, um dos erros é esse, e os gnósticos eram justamente aqueles iluminados, e por isso é que vem a palavra gnose, vem de conhecimento. Eles eram aqueles iluminados que conheciam essa verdade. Então, eles dizem que há um Deus mau e há um Deus bom. O Deus bom é o Deus que criou o mundo invisível, né? Criou o céu, e o Deus mau, que é o demiurgo, que é aquele que criou o mundo material. Então, é bem complexo, é bem amplo, mas, em geral, é isso. É uma rejeição do mundo material, é uma rejeição, e nós cremos que há um só Deus e que tudo que Ele criou é bom. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Tudo que Ele criou é bom por natureza. Então, fala aqui. Ele é uma ideologia, ele é considerado o quê? Não, ele é uma heresia, mas ele hoje se manifesta em algumas ideologias. Você fez uma associação boa. Hoje ele se manifesta em algumas ideologias. Há ideologias tanto de direita quanto de esquerda, tá? Elas têm, no final das contas, um fundo gnóstico. É algo mesmo do próprio demônio, para destruir a fé das pessoas, para tentar destruir a Santa Igreja. A gente sabe que a Igreja é indestrutível, né? Porque isso é promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois vocês podem se aprofundar sobre esse assunto. O padre Paulo Ricardo, naquele curso que ele dá sobre o marxismo cultural, ele fala um pouco do gnosticismo, sim, mas existem outras fontes. Essa obra de Santo Irineu certamente ajudará a compreender. Então, vamos lá. O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus é infinitamente feliz em si mesmo. Deus não precisa da sua criação para ser feliz. Deus não se sentia sozinho. Deus não criou o mundo por uma necessidade. Ele não criou o mundo porque ele depende de nós, não. Ele criou o mundo por amor. Ele criou o mundo porque ele é bom, para manifestar e comunicar a sua glória. E no caso de nós homens, Deus nos cria para que nós participemos da sua felicidade, para que nós participemos da sua glória, para que nós sejamos eternamente felizes com Ele no céu. Esse é o fundamento, essa é a finalidade da nossa criação. E essa é a finalidade da criação do mundo também. Então, Deus ele é tão bom que Ele decide criar tudo o que existe, o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis, para manifestar e comunicar a sua glória, como está escrito aqui. E aí eu repito essa frase de Santo Irineu: a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Então aqui mostra claramente que Deus nos criou, principalmente nós, seres humanos, nós homens, para manifestar
e comunicar a sua glória. Esse é o sentido da criação, essa é a finalidade da criação, tanto da criação do mundo quanto da nossa criação. Não se esqueçam que, de fato, no princípio, Deus criou o céu e a terra, como está lá no primeiro versículo da Sagrada Escritura, no capítulo 1, no versículo 1 do livro dos Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas há um princípio na nossa existência. E é importante falar sobre isso. Eu sei que não é uma imagem, e nem deve ser uma imagem, né? É importante que não seja uma imagem, mas é fundamental que nós saibamos quando nós passamos a existir, quando Deus nos tirou do nada e nos deu o ser. Foi no momento em que os nossos pais se relacionaram, quando eles tiveram aquele ato conjugal que deu origem a nós, no momento em que o espermatozoide dos nossos pais fecundou o óvulo de nossas mães, naquele momento Deus criou a nossa alma do nada e nos deu o ser. É evidente que a nossa dimensão material, o nosso corpo, vem dos nossos pais. Por isso é que se fala que o homem é chamado a procriar. Isso é muito belo. Vejam como o ato conjugal, o ato sexual, ele é chamado a ser algo muito elevado. Por mais que o homem hoje rebaixe o ato conjugal a uma realidade animalesca, que simplesmente busca um prazer egoísta e nada mais. Mas não. O ato conjugal é chamado, e por isso é que a igreja defende que ele deve sempre ser aberto à vida, porque nós somos chamados a procriar, a participar do ato criador de Deus. Vejam que coisa elevada. Então foi naquele momento que Deus nos tirou do nada e nos deu o ser. A nossa alma imaterial, o nosso espírito foi criado do nada naquele momento. Por isso é que a igreja defende a vida desde a fecundação, desde a concepção. Por isso é que ela é contrária ao aborto em qualquer momento. Porque ela entende, ela crê que ali já há um ser humano chamado ao céu, chamado à vida eterna com Deus no céu. Isso é muito lindo. A finalidade da criação, a finalidade da nossa criação. Naquele momento, nós passamos a existir e já somos chamados ao céu, a vida eterna com Deus no céu. Isso é espetacular. Então, depois de perguntar o quem criou o mundo, depois de perguntar o para quê, qual a finalidade, por que, poderíamos dizer, o mundo foi criado, agora a gente pergunta o como. Como Deus criou o universo? Deus criou o universo livremente, com sabedoria e amor. O mundo não é o produto de uma necessidade, de um destino cego ou do acaso. Deus criou do nada, ex nihilo. E vejam que isso está na Sagrada Escritura. Depois, se vocês quiserem ler, esse MC aqui não é Marcos, tá? Entendam, dá para saber porque vem 2, né? Quando vem 1 ou 2 é porque é o livro dos Macabeus, que são livros espetaculares. Eu dei até uma aula recentemente sobre isso lá no Centro Dom Bosco, mais sobre o primeiro livro dos Macabeus. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Essa é uma história de uma mãe que entrega os seus 7 filhos para serem mártires, né? E ela vai naquele momento tão difícil, porque eles eram martirizados naquela época, não, ainda estamos no Antigo Testamento, porque eram judeus, diante de um mundo pagão, diante do helenismo, né? Quando o mundo foi dominado pelos gregos a partir de Alexandre o Grande, os gregos, depois que Alexandre o Grande morreu, passaram a perseguir os judeus. E essa mãe, ela começa a consolar os seus 7 filhos e ela falará para um deles: eu não sei como você surgiu no meu ventre. É tão bonito o jeito que ela diz. Isso está citado no Catecismo, depois a gente pode procurar aqui e ler. E ela dirá esta doutrina que a igreja reafirma, que o filho foi criado do nada no ventre dela. Isso é muito bonito. E há diversos salmos que falam dessa realidade, que o homem desde sempre foi sonhado por Deus e que já no ventre da sua mãe ele era amado. Então, recentemente, né, eu vi uma senhora, inclusive, infelizmente, essa senhora, Romy Bank, que é a mentora intelectual do texto base da campanha da fraternidade desse ano, e ela falava para defender o aborto que a Sagrada Escritura em nenhum momento condena o aborto. Isso é uma grande mentira.
Se há salmos que afirmam que nós somos amados por Deus e desejados por Deus desde os ventres de nossas mães, não precisa ser muito inteligente para concluir que isso é uma condenação do aborto, do assassinato de seres humanos dentro dos ventres de suas mães. É algo óbvio. Então a Sagrada Escritura fala disso de forma muito clara. Então nós precisamos crer nisso, que nós somos amados por Deus, desejados por Deus, que Ele nos criou do nada e nos deu o ser. Já te dou a palavra aqui, deixa eu só concluir aqui essa resposta e eu te dou a palavra. Deus criou do nada um mundo ordenado e bom. Então o mundo ele é ordenado e bom por natureza. Aí a gente vai ver depois qual é a origem do mal, que ele transcende de modo infinito. Então Deus, ao mesmo tempo, ele está presente conosco, ele está junto de nós, mas ele, evidentemente, por ser Deus, ele transcende a criação. Ele está acima e de modo infinito. Afinal, ele é o Criador e nós somos criaturas. E isso tem que estar muito claro também. Há toda uma tendência no ser humano, e isso é notório, por exemplo, no paganismo, de projetar sobre Deus realidades humanas, inclusive pecados. Quando nós pensamos, por exemplo, na mitologia grega, que concebe deuses adúlteros, deuses assassinos, deuses pecadores, é evidente que isso é uma desordem. É a Torre de Babel, né? O que é a Torre de Babel? Que é claro que é um fato histórico na Sagrada Escritura, mas ali há uma imagem. Qual é a imagem que está por trás da Torre de Babel? É o homem que quer ir até o céu sem Deus. É o homem que constrói uma torre, ou constrói um raciocínio, ou projeta as suas características sobre Deus. Isso é o paganismo, na sua origem. E a gente vê isso hoje, claramente. Especialmente também nessas religiões de matiz africana. O homem, ele dá uma imagem para Deus, ele dá um nome para Deus, e ele invoca Deus. Na realidade, é Deus que serve o homem, não o contrário. E o cristianismo é a antítese disso. É Deus que vem, é Deus que se revela, é Deus que se faz homem. Ele vem até nós para nos ensinar como Ele é e como nós somos. Então vejam como no cristianismo há ordem, porque Deus é infinito. Há uma distância infinita entre Deus e nós. Então, se Ele não vier até nós, se Ele não nos ensinar quem Ele é, quem nós somos e qual é o sentido da criação, qual é o sentido da nossa existência, da existência do mundo, nós não saberemos. Então vejam que há toda uma ordem no cristianismo, e por isso a verdade está no cristianismo, por isso a verdade está na fé católica. E aí vem no fim desta resposta algo fundamental. Deus conserva no ser a sua criação e a sustenta, dando-lhe a capacidade de agir e levando-a à sua realização por meio do Filho, do seu Filho e do Espírito Santo. Então, isso é fundamental. Deus não nos cria apenas. Ele não é um relojoeiro. É essa a imagem que o catecismo usa. O que o relojoeiro faz? Ele cria o relógio, cria entre aspas, né, porque ele parte de uma matéria pré-existente, mas ele cria o relógio e ele deixa o relógio funcionar por conta própria. Deus não é assim. Deus, ele nos cria e nos sustenta no ser. E quando eu falo sustenta no ser, vocês precisam entender o que é isso. Deus pensa em nós a cada segundo. Se ele deixasse de pensar em nós, nós deixaríamos de existir e voltaríamos ao nada. Então ele não somente pensou em nós ao nos criar, ele pensa em nós a cada minuto. E como isso é bonito, como é bonito saber dessa verdade, como a gente se sente amado, porque Deus, nós quando pensamos em algo, não passa de um projeto. Eu posso pensar agora o que eu vou comer no almoço, isso é um projeto, onde eu vou almoçar. Agora, quando Deus pensa, Ele cria a realidade pensada. Então, nós somos pensamentos de Deus. Deus pensou em nós e nós passamos a existir. E Ele continua a pensar em nós sempre. Ele não deixa. Tem um teólogo que diz algo muito interessante. Ele fala que se Deus fosse capaz de cochilar, sabe aquele cochilo diante de um filme de noite que a gente não quer ver, que a gente quer dormir na realidade, na televisão, né? Algumas pessoas, elas fazem isso, né? Elas ligam a televisão para dormir, né?
A minha mãe é própria para isso. A minha mãe, quando a gente vê Paixão de Cristo, ela dorme no Getsêmani com os apóstolos, no início do filme. Mas é claro que é uma... Ó, tem um cachorrinho ali. É claro que é uma brincadeira. Mas o fato é que... Agora eu me perdi aqui no que eu estava falando. Do Getsêmani, que a sua mãe dormia lá. Se Deus cochilasse... Sabe aquele cochilo? Não sono de uma noite, não. Se Deus cochilasse, aquele cochilo que eu bato o olho e acordo, quando ele abrisse os olhos, não haveria mais nada. Tudo deixaria de existir. E a gente pensar sobre isso é muito interessante, porque ele nos cria e pensa em nós para nos sustentar no ser. E é tão triste ver pessoas que ignoram Deus. É tão triste ver que hoje talvez a maior parte das pessoas e a grande maioria das pessoas ignore Deus e algumas delas até rejeitem a Deus. Rejeitem a fonte do seu ser. É claro que isso é um caminho de infelicidade. É claro que isso é um caminho que levará essas pessoas a uma grande infelicidade, porque elas, na realidade, se odeiam. Quando você odeia a fonte do seu ser, quando você ignora a fonte do seu ser, você se violenta, você se machuca e acaba por trilhar, infelizmente, um caminho de infelicidade. Fala, querido. Pedro, a questão do anjo da guarda. A gente vai chegar lá, fica tranquilo. O anjo da guarda está aqui, ó. Quando a gente falar da criação do céu, das coisas invisíveis, a gente vai falar da criação dos anjos e vai falar do anjo da guarda, tá? Já a gente vai falar. E aí agora a gente chega na providência divina. A gente aprendeu que Deus nos criou, que Deus criou tudo que existe, que Ele sustenta no ser, mas Ele vai além. Ele também governa o mundo com a sua divina providência. E a gente vai ver aqui em que consiste a providência divina, é a pergunta 55. Consiste nas disposições com que Deus conduz as suas criaturas para a perfeição última, para a qual Ele as chamou. Deus é o autor soberano do seu desígnio, mas para a sua realização se serve também da cooperação das suas criaturas, ao mesmo tempo dá às criaturas a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causa umas das outras. Isso é muito importante. Deus, ele não cria o mundo perfeito e acabado. Essa é a primeira realidade. Santo Tomás de Aquino vai afirmar na Suma Teológica que Deus sendo perfeitíssimo, ele sempre poderia fazer algo melhor. E ele propositalmente, pela sua sabedoria, ele cria o mundo. A palavra que é utilizada é in stato vie, que significa em estado de caminhada. O mundo foi criado em estado de caminhada para atingir a sua perfeição última. Então, isso vale tanto para o mundo criado, basta que a gente se depare com a situação, a gente vai explicar isso daqui a pouco, do mal físico, quando a gente vê, por exemplo, terremotos, maremotos, tsunamis, a própria realidade da doença, espécies que entram em extinção, seres que existem, deixam de existir. Isso mostra que há uma imperfeição proposital na criação. Isso nós chamamos de mal físico, porque Deus cria o mundo em estado de caminhada. Isso vale também para nós. Individualmente, quando a gente olha para as nossas vidas, nós devemos caminhar em direção à perfeição desejada por Deus. Então, quando a Sagrada Escritura vai falar que haverá novos céus e uma nova terra, isto é a perfeição última da criação. Isto é a perfeição última do mundo criado, que acontecerá no final dos tempos. Entendam que no final dos tempos haverá sim novos céus e uma nova terra, no sentido de um mundo material perfeito, de um mundo material como ele foi desejado por Deus desde o início, para que aquela perfeição fosse atingida. Tanto que nós cremos na ressurreição da carne. Nós cremos que no final dos tempos as nossas almas imortais se unirão aos nossos corpos e nós ressuscitaremos, alguns para a salvação, outros para a perdição. Também as almas condenadas ao inferno ressuscitarão no final dos tempos. Então, sim, haverá um mundo perfeito.
E da mesma forma, nós, individualmente, nós somos chamados ao quê? O que é a perfeição cristã? A santidade, a felicidade, a bem-aventurança. Nós somos chamados à santidade. Então, como é que, a partir desta fé de que Deus criou o mundo em estado de caminhada, in stato via, em latim, nós cremos na divina providência. Nós cremos que Deus age direta e indiretamente na história. E basta ler a Sagrada Escritura para nós crermos nisso. Quantas vezes Deus agiu diretamente na história? Isso não é uma forma de falar, o catecismo fala isso de forma muito correta. Isso não é a forma de falar de uma comunidade primitiva, como esses teólogos aí, hereges, apóstatas que já perderam a fé, dizem. Não, isso é a verdade. Os hagiógrafos, os autores sagrados, colocaram na Sagrada Escritura que Deus agiu na história porque, de fato, Ele age. Porque, de fato, Ele é um Pai providente. Ele é um Pai que cria, que dá o ser, que sustenta no ser e age na história. Age na história para que o seu desígnio final seja cumprido. Mas Deus, Ele age diretamente, mas também indiretamente. Ele quer que as suas criaturas sejam causas segundas da sua providência. Ele... Eu ouvi essa semana, eu não sei, eu acho que não cheguei a ler, porque eu encontrei esse artigo, que lançaram um artigo recentemente, meio que comprovando que um cometa caiu sobre Sodoma e Gomorra, meio que é a ciência tentando explicar, tentando conciliar, eu acho que com a história que... Tirar Deus da história de alguma forma. Pra gente é Sim, verdade. sim. E aí saiu, eu acho que foi essa semana, que uma especulação de alguns cientistas perto ali da região e tudo, tentando provar isso aí. Não, mesmo que seja provado, isso não significa que não foi Deus, né, que agiu ali. Porque Deus é o Senhor da criação. Tudo que acontece no mundo ou é a ação direta de Deus ou é permissão de Deus. Isso é importantíssimo. Nada acontece que Ele não tenha permitido. E aí a gente pode pensar na própria situação do Covid e devemos nos interrogar: por que Deus permitiu esse mal? Por que Deus permitiu que a humanidade passasse esse mal? E aí, quando a gente pensa numa humanidade que rejeita a Deus em larguíssima escala, uma humanidade que vive no pecado, que não quer se converter. Quantas vezes na Escritura a gente viu isso com o povo de Israel? Um povo que traía a Deus, rejeitava a Deus e era assolado por calamidades. E o homem de hoje não, ele quer encontrar razões científicas em tudo. Ele não quer nem se converter, porque é isso que eu falava no início da aula. Diante dessa situação do Covid, eu não deixarei de me valer da ciência, mas a principal atitude é a atitude de fé. Por que Deus permitiu isso? E a partir disso eu decido, eu vou mudar de vida. Eu vou me converter, até por conta da doença. Eu já tive, graças a Deus, passei bem por ela, mas outras pessoas não passam. 2 funcionários meus perderam, uma perdeu o pai, outra perdeu a mãe. Há pessoas que não passam bem, isso é mais uma razão, eu vou mudar de vida, eu vou me converter. E as pessoas, infelizmente, dão mais valor à ciência, dão mais valor ao medo de pegar a doença e morrer, do que a esperança de se converter, e mesmo que morra, estar com Deus eternamente no céu. Vejam que a gente precisa ordenar tudo isso. E a aula de hoje é espetacular para isso. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos causas segundas da sua providência. E isso vale até para aquela barata que vocês assassinaram na casa de vocês ontem. Até aquela barata tem um sentido, senão ela não existiria. Até ela tem algo de bom, por mais que a gente tenha dificuldade de entender qual é a finalidade, né? O Padre Léo dizia que o mosquito é uma criatura de Deus a serviço do demônio, né? Por mais que seja engraçado isso, né? Mas o fato é que, se Deus criou, Deus que é o sumo bem, Deus que é o sumo belo e Deus que é a suma verdade, tudo que Ele criou tem, em algum grau, bondade, verdade e beleza. E todas as criaturas são chamadas a
colaborarem com a divina providência. No que diz respeito aos animais, aos vegetais, aos minerais, basta pensar no que a gente aprende na aula de ciências, na cadeia alimentar. Basta, quando a gente contempla a criação, por mais que a gente chame de natureza, o mais correto é chamar de criação, porque natureza, filosoficamente, é uma outra realidade. O mais correto, quando a gente fala hoje natureza, nenhum problema, não é pecado, mas é só para dizer para vocês que o mais correto é chamar de criação. Até porque, quando eu chamo de criação, eu submeto a essa verdade, é obra de Deus. Quando a gente olha para a criação, a gente vê a ordem que há na cadeia alimentar, a ordem que há ali nas relações estabelecidas entre os animais, ainda é uma ordem imperfeita, como eu acabei de falar, em estado de caminhada, mas há uma ordem. E a partir desta ordem, eu consigo, com a minha razão, entender e crer que há uma inteligência criadora por trás disso, que isso não é obra do acaso. E é claro que o homem, acima de todos, porque o homem tem uma dignidade muito maior do que os animais, muito maior do que as outras criaturas, apenas não é maior do que a dos anjos. Os anjos estão acima de nós, sem dúvida nenhuma, com exceção de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a rainha dos anjos, é a rainha do céu e da terra, tanto que o anjo Gabriel, a gente vai falar dos anjos, mas eu me antecipo aqui, o anjo Gabriel, diferentemente de todos os outros anjos da Sagrada Escritura diante de seres humanos, na Sagrada Escritura inteira a gente vê que quando o anjo aparece, o homem morre de medo. Ele se coloca numa posição de humilhação, ele está abaixo. Diante de Nossa Senhora, não. O anjo Gabriel tem uma atitude de reverência para com ela. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Basta pensar no Ave César, que naquela época era proclamado no Império Romano, e o anjo usa a mesma expressão, ave cheia de graça. Ele se prostra diante dela. Ali está alguém que é maior do que ele. Mas com exceção de Nossa Senhora, não. Nós estamos abaixo dos anjos. Mas o mundo visível, não. Todo ele é inferior ao ser humano. Nós temos uma dignidade superior. Então nós somos chamados a colaborar com a divina providência de uma forma especial. E eu coloco aqui duas colaborações que nós temos que ter isso muito presente. A primeira eu já falei, que é a procriação. Não é à toa que no relato bíblico da criação, o que Deus falará para Adão e Eva? Crescei e multiplicai-vos. Aqui a vocação do homem para constituir família, para se casar, o homem se unir a uma mulher e os dois serão uma só carne. Isso está no segundo relato bíblico da criação. Os dois serão uma só carne, e crescei e multiplicai-vos. Então, chamada se unir à mulher, constituir família, também se unir à mulher no ato conjugal para procriar, para dar a vida, colaborar com o ato criador de Deus. E a segunda realidade que é fundamental, que é o trabalho. E aí não pensem no trabalho assalariado, tá, gente? Não pensem apenas naquele trabalho que é importantíssimo, que tem o homem, tudo que a gente faz neste mundo para aperfeiçoar a criação é colaboração com a divina providência. Lembrem daquilo que eu falei, que o mundo foi criado no estado de caminhada para atingir uma perfeição última. Por isso é que Deus falará, crescei e multiplicai-vos. O que ele fala na sequência? Submetei a terra, enchei a terra e submetei-a. O submeter a terra é a realidade do trabalho. Por mais que o seu Madruga diga, né, que não há trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, isso está errado, porque o trabalho não é algo que é fruto do pecado. Por mais que seja engraçado, está errado. E eu mesmo ria muito e rio até hoje. Mas o fato é que o trabalho não é fruto do pecado original. O pecado original, o que ele faz com o trabalho? O trabalho ele se torna árduo, ele se torna difícil. Tanto que Deus falará para o homem, tirarás dos frutos da terra com o suor do teu rosto. O que significa isso? O trabalho ele se torna uma realidade árdua, uma realidade difícil. Mas o trabalho em si, ele existe desde a criação, porque é com o trabalho que o homem aperfeiçoa a criação. Ele colabora com Deus na sua divina providência. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente percebe que tudo é trabalho. Que tudo que nós fazemos
qualquer situação, em qualquer circunstância, é trabalho. E eu sou chamado a fazer tudo para a glória de Deus. Vejam como as verdades de fé, uma ilumina a outra. Deus nos criou para manifestar e comunicar a sua glória. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer, eu devo fazer para a glória de Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para que a sua divina providência se cumpra. É o que está escrito aqui na pergunta 56. Como o homem colabora com a providência divina? Ao homem Deus concede e pede, respeitando a sua liberdade, a colaboração de suas ações, de suas orações, mas também de seus sofrimentos, suscitando nele tanto o querer como o fazer, conforme o seu agrado. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13. Vejam que em nada isso retira a liberdade do homem. O que Deus faz é nos chamar a colaborar com a sua divina providência. Ele nos chama e nos dá a graça. A graça é uma realidade também criada por Deus nas nossas almas, para que nós façamos a sua vontade. Por isso é que a gente é ensinado na oração do Pai Nosso a pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso vale tanto para o pão material, mas também para o pão espiritual, para o alimento espiritual das nossas almas, a cada dia. E vejam que é nos dai hoje, não é amanhã. É igual aquela história do maná no livro do Êxodo, que o maná, se você guardasse de um dia para o outro, ele estragava. Isso vale também para a graça. Não é que a graça de Deus estraga, mas Deus quer nos dar a graça daquele dia. E por isso é que concretamente eu devo rezar todos os dias. A cada dia, na parte da manhã preferencialmente, eu devo pedir, mesmo que brevemente, a graça para ser bom e para fazer o bem e evitar o mal naquele dia. A graça de amar naquele dia, nas circunstâncias concretas da minha vida, no seio da minha família, no seio do meu trabalho, no seio da minha vida social. Eu devo servir a Deus sempre. E Ele nos dá a graça, como está escrito aqui. Ele nos dá, suscita em nós tanto o querer como o fazer. Então Ele suscita em nós a vontade de fazer e nos ajuda a executar, mas sem tirar a nossa liberdade. Tudo isso depende do nosso sim. Como Nossa Senhora, que disse sim ao anjo Gabriel, ou melhor, disse sim a Deus através do anjo Gabriel. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É isso que nós devemos dizer para Deus a cada dia, a cada instante das nossas vidas. E aí a gente chega num ponto importantíssimo da aula, que é justamente o mistério do mal, que é chamado de mistério da iniquidade. Por que o mal existe? Nós cremos que Deus é bom. O Renato ensinou isso para vocês na aula passada, de forma especial, quando ele falou do dogma da Santíssima Trindade. Nós cremos que Deus é bom, que Deus é amor. Deus é puro amor. Inclusive, a imagem do amor é uma ótima imagem para explicar o próprio dogma da Santíssima Trindade. O Pai ama o Filho. O Filho é amado pelo Pai e ama o Pai de volta. E o amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus em pessoa, pessoa divina. Então, se nós cremos em um Deus de amor, que nos criou por amor e para o amor eterno no céu, é muito razoável que nós nos interroguemos por que existe o mal. E é uma resposta que não é fácil, tá, gente? Não esperem uma resposta como 2 mais 2 igual a 4. Não, é uma resposta difícil essa. E aqui a igreja, na sua doutrina perfeita, responderá a essa questão com a humildade que a caracteriza diante de um mistério difícil. Se Deus é todo-poderoso e providente, por que existe o mal? A essa interrogação, tão dolorosa quanto misteriosa,
pode dar a resposta somente o conjunto da fé cristã. Aí vem a primeira verdade. A gente precisa se cercar das verdades para que a gente caminhe na verdade. A primeira verdade: Deus não é de modo algum, nem direta, nem indiretamente a causa do mal. Ele ilumina o mistério do mal em seu Filho Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para vencer aquele grande mal moral que é o pecado dos homens e que é a raiz dos outros males. A resposta do compêndio é muito resumida. Vamos ler a segunda, porque aqui a gente vai ter que recorrer ao catecismo, que o catecismo desenvolve muito melhor. Tem algumas partes que não tem jeito, a gente precisa pedir socorro ao catecismo. Vamos lá. Por que Deus permite o mal? A fé nos dá a certeza de que Deus não... Aqui é a segunda verdade. A primeira verdade: Deus não é o autor do mal, porque Deus é o sumo bem. Então ele não pode ser o autor do mal. O máximo que pode acontecer é ele permitir o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do mesmo mal não tirasse o bem. Deus já realizou isso de modo admirável por ocasião da morte e ressurreição de Cristo. Com efeito, do maior mal moral, a morte do seu Filho, ele auferiu os maiores bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Essa resposta é espetacular. E no catecismo ela está melhor desenvolvida. A gente vai daqui a pouco lê-lo, mas o fato é que primeiro a gente tem que diferenciar o mal físico do mal moral. O mal físico, eu já falei para vocês, ele se explica pelo fato de Deus ter criado o mundo em estado de caminhada rumo a uma perfeição última. Então, quando a gente vê, por exemplo, espécies, como eu falei, que entram em extinção, que existem e deixam de existir, quando eu vejo realidades naturais, mais como terremotos, maremotos, tsunamis, isto é o mal físico, que Deus permite e que Deus, de fato, permitiu que houvesse na sua criação, justamente para que, com a sua divina providência, ele continuamente aperfeiçoasse tanto o mundo criado, mas também nós, as suas obras, né, que têm inteligência e vontade, no caso, nós e os anjos, mas aqui nesse caso especificamente o ser humano, para que nós caminhemos em direção à perfeição última que nós chamamos de santidade. Então esse é o mal físico. Mas o catecismo dirá que infinitamente pior que o mal físico é o mal moral. O que é o mal moral? É o pecado. E o pecado, ele não entrou no mundo como obra de Deus. Nós já vimos, isso é uma verdade, eu não posso me afastar da verdade. Deus, ele é o sumo bem. Ele não é o autor do mal. Ele não pode ser o autor do mal, porque o mal é justamente a antítese do bem. E ele é o bem por excelência. Então, como é que o mal moral entrou no mundo? Foi através do pecado de um anjo, do maior de todos os anjos, que nós chamamos de Lúcifer. É um anjo de luz. Era o anjo que estava no topo da hierarquia. Ele se revoltou contra Deus. Tem até a frase, né? Não foi palavras, claro, são seres puramente espirituais, mas em latim é o non serviam, não servirei. Foi isso que Lúcifer disse para Deus: não servirei. Se revoltou contra Deus por soberba e inveja. Pela soberba ele se colocou no lugar de Deus e ele teve inveja, inclusive dos homens. Há verdades que são insuportáveis para os demônios, como a nossa redenção, Nossa Senhora. Exorcistas dizem que rezar uma Ave Maria diante de uma pessoa possessa faz com que o demônio se manifeste de uma forma ainda mais intensa, porque eles odeiam Nossa Senhora. Porque foi por inveja também que eles se revoltaram. O pensamento de um ser humano, de uma pessoa que foi chamada a carregar o próprio Deus no seu ventre e que nunca cometeria pecado, imaculada desde a concepção, isso é insuportável para um demônio. Então, foi por soberba e inveja, e o Renato vai falar sobre isso na aula que vem, quando ele falar da queda. Por soberba e inveja, os anjos se revoltaram. Eu acho que vai falar então
uma ordem cronológica desses acontecimentos, da criação do mundo, Existe. da queda, Sim. Os anjos foram criados já no tempo. É um tempo diferente do nosso, mas eles foram criados no tempo. Isso foi antes da criação do mundo visível. Isso foi antes da criação do mundo material. E não está narrado na Sagrada Escritura, a não ser em algumas partes, por exemplo, no capítulo 12 do livro do Apocalipse, aquela imagem do dragão que com a sua cauda arrasta uma terça parte das estrelas do céu. Aí vai falar de São Miguel. Isso é uma imagem da queda dos anjos. E dizem que isso inclusive é aritmético, que Lúcifer teria corrompido uma terça parte dos anjos, que se tornaram, claro, demônios. Lúcifer se tornou Satanás e os anjos que caíram com ele se tornaram demônios. Então vejam que nós estamos na maioria, né? Isso é consolador. 2/3 dos anjos permaneceram fiéis. Tem um livro muito bom sobre esse assunto que vai contar em forma de história essa criação e a queda dos anjos, que é História do Mundo dos Anjos. Se vocês quiserem procurar, é de um padre exorcista, se eu não me engano é um padre espanhol, se eu não me engano é Miguel Fortea. Se vocês quiserem procurar e botar lá no grupo, é Padre Miguel Fortea. Ele vai falar da história do mundo dos anjos, e aí ele vai contar essa história que não está na Sagrada Escritura. É claro que é um esforço teológico, ali não é verdade de fé, mas me parece muito, muito coerente o que o Padre Fortea fala ali, e aí vai te ajudar a compreender. Porque entenda, os anjos, nós estamos muito habituados com os anjos da guarda, com os arcanjos, que são, por exemplo, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Os anjos da guarda, nós precisamos entender que são 9 hierarquias angélicas. Isso está também na Sagrada Escritura, mas de forma um pouco, nas cartas de São Paulo, existem as virtudes, as potestades, as dominações, os tronos, os querubins, os serafins. Na realidade, os anjos da guarda, eles ocupam a primeira hierarquia, como se fosse, se nós tirássemos uma imagem militar, o anjo da guarda é o soldado, né? O soldado raso. Os arcanjos seriam sargentos. Mas São Miguel, ele é um arcanjo por origem, mas pela sua humildade, ele ficou grande. Como Nossa Senhora também, porque era a mais humilde de todas e a maior de todas. São Miguel, quando Lúcifer disse não serviam, não servirei, São Miguel, por isso é que ele é chamado de Miguel, né? Mihael significa isso, quem como Deus, foi o que ele disse para Lúcifer, quem como Deus, quem é você para se revoltar contra Deus? Isso está narrado na Sagrada Escritura. Entendo que os anjos, eles não lutam fisicamente, são lutas de ideias, né? Porque são seres puramente espirituais. E o Padre Fortea vai dizer que é interessante, porque teve anjos que tinham se revoltado, Deus deu tempo para os anjos. Eles tinham se revoltado e voltaram para o bom caminho. E, infelizmente, outros que não tinham caíram. Mas houve um debate, um duelo de ideias entre Lúcifer e São Miguel Arcanjo, que inclusive é o anjo da guarda da igreja, né? São Miguel Arcanjo é o anjo da guarda da igreja. Todos nós temos um anjo da guarda, a gente vai ver isso daqui a pouco. E São Miguel é o anjo da guarda da igreja. Então, só para a gente voltar aqui, assim entrou o pecado no mundo, assim entrou o mal moral, e está narrado na Sagrada Escritura que o homem, infelizmente, também caiu em pecado. Vejam que o demônio, por inveja, ele tenta o homem. É a serpente que diz para Eva, vós sereis como deuses. Vejam que a soberba foi a origem do pecado de Lúcifer e dos anjos que se corromperam com ele. E a soberba também é a origem do nosso pecado. Vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. E assim entra o mal moral. E o que a nossa fé nos diz? Por que Deus permitiu? Por que Deus não criou um mundo perfeito, sem pecado? A primeira resposta é aquela que eu já dei, porque ele criou um mundo em estado de caminhada para atingir uma perfeição última, mas a segunda resposta é que somente um olhar dirigido sobre o conjunto total da fé cristã é que permite que eu entenda por que Deus permitiu o mal. Tem até um trecho que é muito falado, né? É de um hino, né? Que é cantado na Vigília Pascal, na solene Vigília Pascal, um hino belíssimo, e tem uma parte que fala assim, ó feliz culpa que mereceu tão grande Redentor.
A resposta para esse mistério passa por isso. O homem caiu em pecado, sim, e Deus permitiu esse mal. E o pecado entrou no mundo. E basta olhar para o mundo aí fora que a gente vê que o pecado entrou no mundo e isso traz consequências desastrosas. Mas, pela culpa, nós tivemos um Redentor. Pelo pecado que cometemos, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus se fez homem para nos salvar. E aí vem a verdade que Santo Agostinho vai falar tão bem no catecismo que eu vou ler para vocês. Deus não permitiria o mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. E isso a gente tem que aplicar concretamente nas nossas vidas. Eu tenho que olhar para a história como um todo. Isso é uma verdade de fé que me permite não compreender totalmente, mas me permite responder a esse mistério da iniquidade. Já vou te dar a palavra. Deus não permite o mal se deste mal ele não pode tirar um bem maior. Eu tenho que aplicar isso na minha vida. Eu tenho que aplicar isso diante de uma situação de desemprego, diante de uma situação de doença, diante da perda de um ente querido, diante das realidades mais dramáticas, diante do meu pecado, da minha miséria. Quando nós pecamos, é muito comum e é natural nós olharmos para o céu e perguntarmos a Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que eu caísse nessa nojeira, nesse pecado? E Deus responderá: é para tirar um bem maior. Quem sabe se nós não tivéssemos caído naquele pecado, nós ficaríamos soberbos, nós tentaríamos nos colocar no lugar de Deus e Ele nos quer humildes. Ele quer mostrar para nós que sem Ele nós não somos nada, que nós precisamos dele para tudo. Então tenham essa convicção, creiam nessa verdade de fé. Deus não permite o mal se desse mal ele não puder tirar um bem maior. Fala. A gente ficou então a dúvida, porque a gente começou a aula dizendo que Deus criou tudo, né? A gente vai acreditar que Deus criou tudo. E a exceção disso então seria o pecado. Sim, mas o pecado não é ser, entenda isso. O pecado é justamente a ausência de ser. O pecado ele é uma subversão da ordem criada por Deus. Pense, por exemplo, no pecado sexual. Deus criou o sexo para ser vivido dentro do matrimônio entre duas pessoas, um homem e uma mulher, através desta realidade, para que eles se unam, se amem e estejam abertos à vida. Não é evidente, não haverá filhos em todo o ato sexual, mas abertos à vida. Quando for da vontade de Deus, uma pessoa será gerada daquele ato. O que o homem fez com o sexo? O sexo não é mal. O mal é o uso que nós fazemos dele. Pense no dinheiro. Pense em todas as realidades pecaminosas. O pecado, ele não tem ser. Eu vou falar isso de uma forma imprópria só para você entender. O pecado não tem ser. O pecado, ele é, na realidade, a ausência de ser. O pecado, ele é a ausência do bem. É o bem que é subvertido. O pecado é sempre a corrupção de uma realidade boa e ordenada. Todo e qualquer pecado. Pensem no pecado da gula. Deus, ele deu o alimento ao homem. Só que eu vou lá e como igual um doido. Então, o problema não está no alimento. O problema está no uso que eu faço dele. Isso vale para todo e qualquer pecado. E aí a gente chega aqui na segunda parte da aula, que é justamente a parte em que a gente vai falar dos anjos. E vai falar da criação, sem falar da criação do homem, que a gente vai deixar, como eu falei no início, para a aula que vem. O que Deus criou? É a pergunta 59. A Sagrada Escritura diz: Deus criou o céu e a terra. A Igreja, na sua profissão de fé, proclama que Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, de todos os seres espirituais e materiais, ou seja, dos anjos e do mundo visível, e de modo particular, dentro do mundo visível, do homem. O homem, ele é um ser único na criação, porque ele ao mesmo tempo tem uma dimensão corporal, como os animais, e tem uma dimensão espiritual, como os anjos. Então, o ser humano, ele é ao mesmo tempo corpo e alma. Ele, de alguma forma, ele une
a realidade angélica com a realidade animal. Por isso é que ele é um ser único. Mas quando nós falamos das coisas invisíveis, nós nos referimos especialmente à criação dos anjos. E a criação da terra, no caso as coisas invisíveis é o céu, né? Quando nós falamos da terra, são as coisas visíveis. É o mundo material. Aí entra a realidade mineral, a realidade vegetal, a realidade animal, particularmente a criação do homem. Quem são os anjos, né? É a pergunta 60. O Leonardo e a Natália falaram um pouco disso, né? Aqui é que a gente vai começar a falar dos anjos. Os anjos são criaturas puramente espirituais, não corpóreas, invisíveis e imortais, seres pessoais dotados de inteligência e de vontade. Eles, contemplando Deus face a face, incessantemente glorificam-no, servem-no e são seus mensageiros no cumprimento da missão de salvação para todos os homens. Vejam que anjo, dirá Santo Agostinho com o seu brilhantismo habitual, anjo não é designação de ser, dirá Santo Agostinho. Anjo é designação de encargo. Anjo significa mensageiro. Então, anjo não é o que eles são o quê? Espíritos. O que eles fazem? Anjos. Eles são mensageiros de Deus. E aqui a igreja acolhe a doutrina de Santo Tomás de Aquino, que é doutor comum, né, da igreja. Santo Tomás é que defendia que os anjos eram seres puramente espirituais. Um contemporâneo seu também muito brilhante, um doutor da igreja, São Boaventura, que era franciscano, né? Santo Tomás dominicano, São Boaventura franciscano. São Boaventura dizia que os anjos tinham algum corpo, mesmo que um corpo diferente do corpo do homem. Santo Tomás não, na sua teologia, né, no seu esforço teológico, ele reafirmava que os anjos eram seres puramente espirituais, puro espírito, e a doutrina de Santo Tomás ela foi acolhida pela igreja e está aqui presente, inclusive, no catecismo. Quem? Não, os anjos, entenda, os anjos hoje, a situação deles é irreversível. Eles tiveram um tempo, foi a pergunta da Natália, houve um tempo na história em que os anjos, da mesma forma, os anjos não foram criados no céu, entenda, porque senão eles não teriam liberdade. O que é o céu? O céu é ver Deus face a face, é a visão beatífica. Deus é uma realidade tão atraente que se ele nos criasse na sua presença, ninguém pecaria. Deus quer, e a gente às vezes pergunta, mas por que ele não fez assim, né? Primeiro que é uma petulância questionar a criação de Deus. E segundo, que não há amor sem liberdade. Deus não podia nos criar, já que ele deseja que nós o amemos, ele não podia nos criar na visão beatífica, ele deveria nos criar e aos poucos se revelar para nós. Então foi isso que ele fez com os anjos. Ele criou os anjos e se revelou para eles. Houve anjos que acolheram a revelação, amaram a Deus, e esses anjos estão na visão beatífica hoje. E nunca se perderão, não cairão em pecado, já estão no céu. Outros anjos se revoltaram e a situação deles também é irreversível. Não adianta a gente rezar, eu vou rezar o terço para que Satanás se converta. Não adianta, porque a situação dele, por mais que seja louvável, que a gente queira a conversão dos demônios, mas é impossível. É isso que a doutrina da igreja ensina. Eles estão no inferno, eles estão neste estado que também é um lugar de separação completa e eterna de Deus, e não há salvação para eles. Isso vale também, infelizmente, para as pessoas que também estão no inferno. Só que nossa cabeça é muito pequena, né? é difícil. E entenda que os anjos, eles são diferentes de nós, na sua inteligência também. Eles são seres superiores a nós. Santo Tomás vai dizer que o menor dos anjos do céu, ele é maior do que todo o universo criado. Entendam que é uma forma forte de falar, porque de fato os anjos são muito superiores a nós. E quando um anjo toma uma decisão, essa decisão o compromete muito mais do que quando um ser humano toma uma decisão. Nós somos muito instáveis, né? A gente muitas vezes cai em pecado, se arrepende,
se confessa, e para nós, graças a Deus, a igreja, ela é mãe, ela permite que até a morte a gente se converta. No caso dos anjos, como eles são seres puramente espirituais, eles são eternos, eles não têm corpo. Então, lá no tempo em que Deus se revelou para eles, Deus ainda deu um tempo para que eles se convertessem, para que eles voltassem do mal que tinha feito. Mas, o Padre Forté vai explicar isso muito melhor, mas houve um tempo em que essa oportunidade acabou e aqueles que amaram a Deus estão no céu e aqueles que rejeitaram a Deus estão no inferno desde então. Desde antes da criação, diria eu, do mundo material. Isso foi antes da criação do mundo material. Como que os anjos caídos podem influenciar nas nossas decisões? A forma habitual do anjo agir é a tentação. Não o pensamento. Sim, a tentação é justamente um pensamento. É uma ideia que o anjo sugere para nós. Eles não têm noção de onde os pensamentos vêm, né? Porque existem... O Padre Paulo, eu recomendo que vocês, se vocês quiserem se aprofundar, o Padre Paulo ele tem um curso sobre demonologia. Aliás, eu recomendo que vocês sejam alunos do Padre Paulo Ricardo. É quase um dever moral para um fiel católico brasileiro ser aluno daquela preciosidade, até para ajudar o apostolado, né? Mas tem muitos cursos bons, e um deles é sobre demonologia. E o Padre Paulo ali, ele ensina que existem 3 formas dos demônios agirem no mundo. E nas nossas vidas, consequentemente, que é a possessão, que é uma forma muito mais excepcional, não é tão comum, mas existe. A obsessão, que é uma forma mais intensa, mas ela é intermediária entre a possessão, só que a forma habitual é a tentação. E a tentação é isso, é o demônio que ele sugere algo para nós, ele coloca uma ideia. E entenda, eu preciso dizer para vocês, os demônios agem, isso é um mistério, livremente no mundo. É claro, Deus é mais poderoso, infinitamente mais poderoso do que eles, mas Deus permite que eles ajam. E quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais demônios tentam tirá-la do caminho. Uma pessoa, já vou te dar a palavra, uma pessoa que está em pecado, eventualmente, um demônio até pode tentá-la, mas ele quase não tem trabalho com ela. Eles tentam tirar do caminho aquelas pessoas. Entendam, vocês que estão aqui num domingo e desejam fazer catequese, haverá sugestões para que vocês não venham, para que vocês desistam, ou durante a aula para que vocês se distraiam. E é claro que também há o anjo da guarda. O anjo da guarda está ali, por isso é que eu rezo a oração do anjo da guarda antes de cada aula, para nos ajudar. A gente vai falar do anjo da guarda daqui a pouco. Fala, querido. Uma pessoa em estado de graça, ela pode ser possuída? Olha, eu não saberia te dizer, mas eu creio que sim. Eu creio que sim. Mas eu não saberia te dizer. Isso aí, realmente, creio que só um padre exorcista poderia responder essa pergunta, ou a gente estudar o que um padre exorcista afirma a esse respeito, ou se a igreja tem algo oficial como isso, mas como hipótese eu entendo que sim. Basta a gente pensar nos santos, que aí não era possessão, né? Mas existem santos que apanhavam fisicamente do demônio, né? São Pio de Pietrelcina, por exemplo, que é um dos maiores santos da história da igreja, viveu no século XX, tinha as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Pio apanhava fisicamente do demônio, né? Então, Deus às vezes permite essa realidade justamente para provar a fé daqueles homens santos, né? Tem a história de Santo Antão, que também lutou fisicamente com o demônio, e depois que ele venceu a tentação, que ele venceu aquela situação, Deus falou para ele: eu estava a todo momento ao seu lado. Ele perguntou para Deus: mas por que o Senhor não me ajudou, Senhor? E Deus fala para ele, isso é muito bonito, Deus fala para ele: é porque eu queria te ver lutar. Então, em hipótese, eu entendo que sim, mesmo uma pessoa em estado de graça, ela pode eventualmente ser possuída, eu não saberia dizer, mas pelo menos sofrer um ataque direto do demônio, sem dúvida nenhuma, porque santos sofreram isso. Entenda, quanto maior a santidade, quanto maior a virtude, mais demônios se reunirão para tentar tirar aquela pessoa do caminho. Tem até uma imagem que, se eu não me engano, foi contada por São João Maria Vianney,
que um determinado homem chegou numa cidade, a Natália citou a cidade, pensemos como se fosse Sodoma, né? Aí chegou lá o cara em Sodoma, tinha um demônio na porta da cidade, assim, distraído, jogando pedra para o lado, assim, entediado. Aí o cara perguntou, o que você está fazendo aí? Ah, porque essa cidade aí já está toda tomada, não tenho nada para fazer aqui. Pense num prostíbulo, por exemplo, num baile funk. O demônio não tem muito o que fazer ali dentro, porque aquelas pessoas ali já estão entregues. E há uma outra imagem de um santo homem ajoelhado em adoração e havia atrás deles uma multidão de demônios tentando tirá-lo do caminho. Entenda que é um pouco isso. E por isso a gente precisa rezar. Quem está de pé, tome cuidado para não cair. É isso que São Paulo fala. Por isso que a gente tem que rezar, pedir a proteção do nosso anjo da guarda, para que ele nos guarde, pedir a proteção de Nossa Senhora, São José. Estamos no ano de São José, que foi proclamado pelo Papa Francisco. Na ladainha de São José é chamado de terror dos demônios. Então, peçamos também a ajuda de São José nessa batalha espiritual. Eu não quero assustar vocês não, tá, gente? Mas vocês é que ficam perguntando, eu estou querendo falar de anjos, vocês querem falar de demônios, mas tudo bem. Vamos lá. A pergunta 61 aqui. De que modo os anjos... Sim. Isso é realmente... Eu não tenho tanto conhecimento para te responder sobre isso, mas sim, eles não tiram a nossa... com a tentação, eles não tiram a nossa liberdade. Eles sugerem, e eles não têm acesso a tudo que há em nós. Eles não têm acesso ao que nós pensamos, por exemplo. Ele tem acesso ao que nós verbalizamos. Se nós verbalizamos, por isso é que tem alguns autores espirituais que recomendam que a gente reze sem exteriorizar o que a gente reza, só que isso não é fácil para todas as pessoas. Quando eu exteriorizo, eu me concentro mais. Então, mas alguns autores espirituais dizem que as pessoas que conseguem, na oração, fale com Deus em pensamento, porque aí os demônios não têm acesso. E aí eles não... Porque entendo, se eu falo, ele vai ter acesso, ele vai me atacar naquilo que eu... Mas isso não dá para colocar isso como uma regra, porque às vezes a pessoa precisa exteriorizar. Porque senão ela não vai se concentrar e ela não vai rezar. Então tem que ter muito equilíbrio aqui, tá? Mas sim, eles não têm acesso a tudo, não. Com certeza, você está certo. De que modo os anjos estão presentes na vida da igreja? A igreja se une aos anjos para adorar a Deus, invoca a assistência deles e celebra liturgicamente a memória de alguns. Mais especificamente, os santos anjos da guarda. Nós celebramos a memória, né, dos santos anjos da guarda e dos arcanjos. Tem essas duas festas litúrgicas. Agora vai me escapar, mas se eu não me engano, os arcanjos a gente celebra 29 de setembro e os anjos da guarda no dia 2 de outubro, se eu não me engano. 29 de setembro e 2 de outubro. E aí aqui tem a frase de São Basílio Magno. Cada fiel tem ao próprio lado um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida. Então esse é o anjo da guarda. O anjo da guarda, ele é um amigo espiritual que Deus nos deu para nos guardar até o fim da vida. O Padre Paulo uma vez fez uma imagem, isso é muito belo, para a gente ver o amor que o nosso anjo da guarda tem por nós. Mal comparando, guardadas as devidas proporções, seria como se Deus tivesse pedido para nós, diante de uma formiga, que nós cuidássemos dela até o fim da vida dela. É a diferença entre nós e o nosso anjo da guarda. E ele nos serve. E ele cuida de nós. E o grande drama, e eu falo até por mim, porque eu rezo para o meu anjo da guarda todos os dias, especialmente de manhã, nos momentos de tentação também, mas eu deveria me relacionar mais com o meu anjo da guarda. A gente tem que se relacionar a todo momento, ele está do nosso lado sempre. Ele está sempre conosco, mesmo quando nós pecamos, tá, gente? E principalmente aí, é o momento aí de pedir para o anjo da guarda nos levar para o confessionário o quanto antes para que a gente se reconcilie com Deus. Então, não deixem de se relacionar com o anjo da guarda de vocês. É um amigo que Deus deu para vocês. São Pio de Pietrelcina, eu falei dele,
ele via o seu anjo da guarda. Tem alguns santos da história que eles tinham essa graça de ver, e São Pio era tão impressionante que ele via os anjos da guarda dos dirigidos espirituais dele, e ele atendia em direção até os anjos da guarda. Teve uma vez que ele estava sentado assim, aparentemente sozinho, mas numa posição de escuta. Aí chegou um outro frade, né? Ele era um frade franciscano, capuchinho. Chegou um outro frade e foi falar com ele, ele falou: você não está vendo que eu estou aqui atendendo os anjos da guarda dos meus dirigidos? Aí estava uma fila de anjos da guarda para falar com ele, porque, entenda, cada um de nós tem um anjo da guarda, e a missão deles é nos levar para o céu. A missão deles é caminhar conosco em direção à vida eterna no céu. Tem duas pessoas para perguntar. Deixa ela antes de você, Léo. Tem como a gente saber o nome do nosso anjo? Olha, só se Deus revelar. Mas tem. Se ele revelar... Ele permitiu que alguns vissem, né, o anjo da guarda, então sim. Se Deus revelar, a gente pode saber o anjo do nome do nosso anjo da guarda. Pedro, quando a gente comete um pecado mortal sem a confissão, a gente, de certa maneira, estou cometendo alguma... Comete um pecado mortal sem o quê, perdão? Não, se a gente comete um pecado mortal, a gente está dificultando o nosso relacionamento com Deus. A gente está rompendo a nossa amizade com Deus. É uma ruptura da nossa amizade com Deus. Isso também tem relação com a nossa relação com o nosso anjo da guarda? Ou isso Entenda, quando eu falo de ruptura da nossa amizade com Deus, não é Deus que vira as costas para nós, somos nós que viramos as costas para Ele. Isso vale para o anjo da guarda. Quando eu peco mortalmente, eu virei as minhas costas, mas nada impede que eu volte, que eu reze. Inclusive é muito indicado, quando a gente está em pecado grave, a gente não deve deixar de rezar e pedir a Deus a graça do arrependimento, pedir a Deus a graça de chorarmos os nossos pecados e pedir a Deus a graça de nos confessarmos o quanto antes. Então, entenda que o movimento do pecado grave é uma ruptura. Se eu morro naquele momento sem arrependimento, existe uma hipótese de salvação para quem está em pecado grave, que é o arrependimento perfeito. É a contrição perfeita, que é um arrependimento só por amor a Deus, exclusivamente por amor a Deus. Se eu cometo um pecado grave e tenho a graça desse arrependimento e faço um propósito de me confessar assim que possível e eu morro no meio do caminho, há um caminho de salvação para mim, mas isso é uma exceção. Nós não podemos contar com isso. O caminho ordinário é me confessar. Só que do pecado até a confissão eu tenho que rezar para que eu não incorra em novos pecados, que eu não incorra em pecados maiores e para que eu chegue ao confessionário bem para me confessar. E nesse momento o meu anjo da guarda continua meu amigo. Eu é que não sou amigo dele, entenda isso. Como se você tivesse brigado com um amigo seu. Ele continua seu amigo, ele continua a querer o seu bem e a fazer o bem. Então eu devo recorrer a ele nesse momento, sem dúvida nenhuma. A minha avó dizia, e eu não sei se tem algum fundamento religioso isso, que quando a gente comete um pecado, o nosso anjo da guarda por vergonha esconde a face, alguma coisa assim. Pode ser, não duvido. Só que ele esconde a face porque ele se entristece, porque ele nos ama. Ele não tem face na realidade, né? Ele não tem, isso é só uma imagem, ele é puramente espiritual, isso é só uma imagem. Mas sim, nós podemos pensar que ele se entristece profundamente quando a gente peca, porque ele é santo, entenda, isso é muito bonito. O nosso anjo da guarda é um santo, ele está na visão beatífica, ele vê Deus face a face. Olha que coisa maravilhosa, eu falei isso agora quase que para mim mesmo, é uma convicção que nem eu tinha. Deus deu um santo para cuidar de nós, como se nós tivéssemos um santo, um homem que foi santo, ou um santo da nossa devoção, só que para cuidar de nós e apenas de nós. Esse é que é o ponto, ficar conosco a nossa vida inteira, porque os outros santos têm uma multidão para cuidar. Não é que assim, o meu anjo da guarda, ele eventualmente, é até interessante, o Padre Paulo até falou isso sobre relacionamento, né? A pessoa que está solteira e se sente chamada para o matrimônio e deseja encontrar, como se diz por aí, a pessoa amada, né? Não é para ir na mãe de santo, né? Trago a pessoa amada em 3 dias. O que o Padre Paulo vai falar? Peça ao seu anjo da guarda para ir falar com o anjo da guarda que a pessoa que Deus quer que se case com você.
E aí os anjos da guarda vão se falar para propiciar uma circunstância em que vocês se conheçam, se entendam e se amem. Olha que bonito isso. Então, nossos anjos da guarda, eles falam entre si. Tanto que São José Maria Escrivá, que é o fundador do Opus Dei, ele tinha um hábito muito interessante, que ele saudava o anjo da guarda das pessoas. Tipo, vocês chegam aqui, além de dar bom dia para vocês, eu saúdo. Claro, é bom fazer isso em silêncio para não achar que a gente enlouqueceu, né? Mas com vocês é tranquilo que vocês têm fé, mas aí fora, né? Mas ele saudava interiormente os anjos da guarda das pessoas com quem ele encontrava, até para pedir a ajuda deles. Eu vou dar aula para vocês, por isso é que é tão importante rezar. Quando eu rezo a oração do anjo, eu peço ao meu anjo para falar com os anjos de vocês, para que vocês estejam abertos aqui na sala para acolher a fé e se converter, para acolher a fé e mudar de vida. Olha que bonito isso. O meu anjo da guarda que fala com os anjos da guarda de vocês. Isso é muito bonito. Então, essa... Fala. Você ia falar alguma coisa? Ah, não. Quando é feita essa designação do anjo da guarda? É no momento da concepção? Eu entendo que sim, na concepção. Na concepção, talvez ele tivesse escolhido antes, né? Porque Deus pensa em nós desde toda a eternidade, então ele designa um anjo para nós, penso, desde toda a eternidade. Mas ele começa a cuidar de nós no momento da concepção. Para onde vai o nosso anjo da guarda quando a gente morre? Não, ele já está no céu, né? Aí pode ser, aí eu não saberia dizer, pode ser que ele receba o encargo de cuidar de uma outra pessoa, ou permaneça no céu. Ele está no céu, né? Na realidade, ele não deixa o céu, mas ele, no céu e do céu, ele cuida de nós, ele fica conosco. Mas aí nada impede que ele, porque no céu de fato a gente não precisa mais do auxílio do nosso anjo da guarda. Eu não saberia dizer o que acontece na prática, mas é uma pergunta muito interessante. Pode ser que ele cuide de uma outra pessoa, não penso que haja uma exclusividade absoluta a esse respeito, já que estamos no céu, né? Mas isso aí realmente valeria a pena estudar o assunto, porque pode ser que algum teólogo tenha se aprofundado sobre isso. O que ensina a Sagrada Escritura acerca da criação do mundo visível? É a pergunta 62. Por meio da narração dos 6 dias da criação, a Sagrada Escritura nos faz conhecer o valor da criação e a sua finalidade de louvor a Deus e de serviço ao homem. Todas as coisas devem a própria existência a Deus, do qual recebe a própria bondade e perfeição, as próprias leis e o próprio lugar no universo. Qual é o lugar do homem na criação? O homem é o cume da criação visível, porquanto é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso o Renato vai aprofundar na aula que vem, que fala especificamente da criação do homem. Que tipo de ligação existe entre as coisas criadas? Isso é muito bonito também. Existe entre as criaturas uma interdependência e uma hierarquia queridas por Deus. Ao mesmo tempo, existe uma unidade e solidariedade entre as criaturas, pois todas têm o mesmo Criador. São por ele amadas e estão ordenadas à sua glória. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é, portanto, princípio de sabedoria e fundamento da moral. Chesterton dizia que chegaria um tempo em que a gente teria que provar que a grama é verde. Esse tempo é hoje. Hoje eu preciso dizer e defender que o aborto é um pecado, e um pecado grave. Em quantas universidades, quantas pessoas que têm doutorado hoje dizem que o aborto é um direito? É uma questão de saúde pública. Vejam, isto é uma violência à criação, é uma violência à realidade criada, é uma violência à lei natural. O que é a lei natural? A lei natural é a parte da lei eterna que diz respeito ao homem. A lei eterna é a lei que foi inscrita por Deus na criação. Então, olha que bonito, a criação ela é hierárquica, ela não é igualitária. Hoje há toda uma mentalidade, né, muito promovida pelo socialismo, pelo comunismo, pelo marxismo em geral, de igualitarismo. Isso é anticatólico. A criação ela é hierárquica. Não adianta eu achar que uma barata e um ser humano estão no mesmo patamar.
Não adianta eu achar que os seres humanos estão no mesmo patamar entre si. Eles têm a mesma dignidade e são chamados ao céu, todos eles. Mas não adianta eu achar que eu tenho a mesma dignidade a partir do que... Quando eu falo de mesma dignidade é por princípio, por ser humano. Mas não adianta eu achar que eu tenho a mesma dignidade de Nossa Senhora. Não adianta eu achar que no céu eu estarei sentado ao lado, junto com Nossa Senhora. Entendam, até a realidade angélica é hierárquica. Eu falei, tem os anjos, tem os arcanjos, tem os tronos, dominações, potestades, virtudes, querubins, serafins, são 9 hierarquias, e no topo estava Lúcifer, antes de se precipitar ou ser precipitado no inferno por conta da sua revolta. Até a realidade angélica é hierárquica. Vejam que isso a gente nota pela própria Escritura, pela história da salvação. Deus escolheu 12 apóstolos. Não adianta eu achar que na estrutura da igreja, nós fiéis leigos, temos a mesma dignidade enquanto função do clero, do Santo Padre, o Papa, dos bispos. É claro que eles têm uma missão especial. Isso não deve nos diminuir, muito pelo contrário, eu tenho que me sentir amado por Deus por isso. O que seríamos de nós sem Nossa Senhora? Deus elevou esta mulher, eu tenho até dificuldade de falar esta palavra, elevou essa mulher a um patamar espiritual impensável, concebida sem pecado, nunca pecou ao longo de toda a sua vida, e é nossa mãe, nossa intercessora, cuida de nós. Isso é amor. Então vejam, a hierarquia, o que a hierarquia faz? A mentalidade aí fora é que tem que ser todo mundo igual. A hierarquia faz que haja solidariedade. Sem diferença não há solidariedade, porque a solidariedade é justamente quando o maior se coloca a serviço do menor e é solidário com ele. Isso vale, não é que um é maior do que o outro em todas as coisas, não. Um pode ser mais bonito do que o outro pode ser mais inteligente do que o outro pode ser mais virtuoso, cada um vai ter algo de melhor, e eu me colocarei a serviço daqueles que têm menos. Isso é misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Então há uma interdependência entre as criaturas, uma unidade e uma solidariedade, justamente porque há diferença. Imaginemos se numa família não houvesse diferença, se o pai não fosse superior aos filhos, se o pai e a mãe não estivessem acima, quem vai educar os filhos? É evidente que a diferença é algo fundamental. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar da parte da moral, mas isso já está presente aqui. E aí a gente encerra. Que relação há entre a obra da criação e a obra da redenção? Redenção é a salvação. A obra da criação culmina na obra ainda maior da redenção. Com efeito, esta dá início à nova criação, na qual tudo encontrará seu pleno sentido e seu cumprimento. Então vejam que Deus nos cria para nos salvar. Deus nos cria, como nós falamos, para manifestar a sua glória. E isso é a salvação. Através da redenção, as portas do céu se abrem para nós. Então, vejam que o mistério, o acontecimento da criação, ele está ordenado ao mistério da redenção. E a redenção, ela é uma nova criação. Por isso é que é o domingo, olha que bonito, o domingo ele é, ao mesmo tempo, o primeiro dia da semana, mas ele também é o 8º dia. No domingo, que é o dia da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, ali há uma nova criação e, ao mesmo tempo, o dia sem ocaso. Nós caminhamos para o céu e no céu é um domingo eterno. É o dia do Senhor por toda a eternidade. Isso é muito bonito. Infelizmente, não vai dar para eu ler o catecismo. Eu falo demais, eu peço perdão para vocês. Às vezes eu me empolgo, aí eu abro parênteses e o parênteses se torna aula. Então, não, mas a participação de vocês é boa. Eu fiquei até feliz porque
É difícil os alunos perguntarem nas minhas aulas, que eu falo tanto, eu emendo uma frase na outra, que o aluno fica sem fôlego para perguntar, mas eu fiquei feliz que vocês participaram muito na aula hoje, eu gostei. Leiam o catecismo, tá, gente? Eu vou falar agora eu vou ler a escritura. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler aqui o relato da criação e leiam o catecismo em casa, tá, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida, falem comigo. Leiam especialmente a parte inicial, que vai ter uma hora ali que o catecismo vai falar de todas as concepções errôneas que há no mundo sobre a criação e como elas são contrárias ao que a fé católica ensina. Leiam a parte que fala do mal, e de como essa verdade de que Deus tira o bem do mal ilumina o mistério do mal. Deus não é o autor do mal, ele permite o mal para dele tirar um bem maior. E leiam também, muito boa a parte que fala dos anjos também, ela aprofunda isso que eu procurei ensinar a partir do compêndio para vocês. Vamos lá, a criação. Esse relato aqui é espetacular. O segundo relato o Renato vai ler na próxima aula. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Eu vou fazer comentários só para que vocês percebam. A terra estava sem forma e vazia. Aqui é um sinal do nada que havia antes da criação. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui é a presença do Espírito Santo. Deus disse, aqui nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o primeiro dia. Atentos para a palavra boa. A criação ela é boa por natureza. Olha que bonito. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem num mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse, produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quarto dia. Deus disse, pululem as águas de uma multidão de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o quinto dia.
Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra, e Deus viu que isso era bom. Então, Deus disse, aqui há um momento especial, que é o momento na tarde, no fim do 5º dia, em que Deus, ou melhor, no fim do 6º dia, em que Deus vai criar o homem. Vejam que há uma hierarquia na criação, do menos perfeito para o mais perfeito. E aqui nós chegamos ao cume. Então Deus disse, façamos o homem, façamos, sinal da Santíssima Trindade, não é façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Aqui a gente já vê que a própria relação do homem e da mulher, o matrimônio e a família são uma imagem do Deus unitrino. O homem, Deus Pai, a mulher, Deus Filho, e os filhos, o Espírito Santo. O Espírito Santo é fruto, procede do Pai e do Filho, ele é fruto do amor do Pai e do Filho, da mesma forma que os filhos são frutos do amor do homem e da mulher. Deus, vou repetir, Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei, aqui é a realidade do trabalho, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Perceberam a diferença? Antes do homem, tudo era bom. Agora, tudo é muito bom. O homem, ele é o cume da criação. E ele é chamado a governar todas as obras de Deus. Ele é chamado a reinar na criação. Vejam, a simples leitura deste relato debela inúmeros erros que são promovidos hoje. Socialismo, machismo e feminismo, ecologismo. Esses ecologistas malucos, idiotas por aí, dizem que a solução é tirar o homem do mundo. Sem o homem está resolvido. É o contrário. É o homem ser virtuoso. É o homem servir a Deus e governar a criação como Deus quer, segundo a vontade de Deus. Vejam que todas essas idiotices que são promovidas hoje, em larga escala, especialmente nas universidades, com a simples leitura do primeiro capítulo do livro do Gênesis, eu acabo com tudo isso. Por isso é que eu repito aquilo que eu falei no início da aula. Essas realidades importantes que a ciência nos ensina acerca da origem do mundo não se comparam às lições preciosas que estão aqui. Isso sim faz diferença nas nossas vidas. Saber que nós viemos do nada, que nós fomos criados por amor, que nós fomos criados bons e para fazer o bem, que nós fomos criados para amar, crescer, multiplicar, trabalhar e com o trabalho aperfeiçoar a criação. Tudo isso é de uma beleza maravilhosa. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã,
foi o sexto dia. E essa realidade do descanso de Deus que é espetacular e que a gente procura hoje viver esta realidade no domingo. A gente vai falar sobre isso no terceiro mandamento, mas já está aqui. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Espetacular. Entendo que isso aqui também é um tapa no paganismo, que naquela época, no momento em que Deus revelou esse texto, o paganismo era muito florescente. Isso acontece até hoje. Quantos povos idolatram o sol, idolatram a lua, transformam? A gente pode pensar nos próprios índios. E tem gente que acha que catequizar os índios é ruim. Tirar os índios do paganismo, transformar o sol em Deus, transformar a lua em Deus. O que o relato bíblico mostra para nós? Que são apenas criaturas, que foram criadas assim como nós fomos criados, e que há um Deus acima de tudo isso, que está presente na sua criação, mas que transcende a sua criação, está infinitamente acima dela. E aí uma passagem para a gente encerrar a nossa aula, que ilumina o relato bíblico, está ali no quadro também, é o prólogo do Evangelho de São João, que vai falar da presença de nosso Senhor Jesus Cristo na criação e vai falar que a criação aponta para a redenção, para a nossa salvação. Vamos lá. João capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Lembrem-se da palavra, faça-se a luz, o Verbo que cria. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Então vejam que eu sempre coloco essa passagem na aula da criação porque ela ilumina o relato bíblico da criação e mostra que nosso Senhor Jesus Cristo estava presente e ordena à criação a redenção, a nossa salvação. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um santo domingo. Vamos rezar o Ângelus lá fora para a gente não ficar preso na igreja.